Inscreva-se aqui no canal do Marco Maciarelli, ative as notificações e fique bem informado. Marco Guarizo, CBN. Kleina, a Ponte viveu muitos momentos de pressão neste campeonato e agora está fora do Z4. Você vê que para este jogo a pressão é maior do lado do Botafogo pela obrigação de subir? Olha, nós vamos continuar com o nosso foco, né? Nós estamos fora da Z4, mas ainda numa situação preocupante, né? Então a gente quer pontuar, a gente quer poder buscar essa primeira vitória fora de casa. A gente sabe que o Botafogo está vivendo um grande momento, está vindo de 3 vitórias e nós também, entendo que a gente está evoluindo. Alguns ajustes por fazer, mas a pressão ela vai continuar no sentido de que a gente possa se afastar, a gente poder ter uma pontuação melhor dessa zona e querer a gente poder visualizar, né, vislumbrar uma situação mais tranquila dentro do campeonato, mas fazendo isso jogo a jogo. E esse jogo aí eu entendo também que mais uma vez a gente mobilizou para fazer de tudo para fazer um grande jogo. Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson, bom dia. Chay tem 7 gols e é o jogador mais perigoso do Botafogo. Não digo uma marcação especial, mas enfrentar um jogador adversário em boa fase técnica faz o time mudar o comportamento na marcação? Olha, boa análise. A gente, estudando o Botafogo, é um atleta que não só está fazendo parte da criação, como está pisando muito na área. Atleta que preenche bem essa situação, está fazendo gol. Aliás, já fez um grande campeonato carioca pela Portuguesa. É um jogador que cresceu com a vinda do Anderson. Eu acho também que os volantes ali aumentaram o poder de construção, né? Com o Barreto, o Pedro Castro, o Yama. Isso também tá me mostrando. O Botafogo está sendo uma equipe muito forte também pelas beiradas, né? O Diego Gonçalves ali é um jogador insinuante. Então essas coisas que a gente tem que neutralizar, porque o Chay só acontece ele entrando na área quando acontece a jogada pelos lados, né? Tanto é que o primeiro gol é uma jogada forte pro lado esquerdo, Diego e Guilherme, e ele pisando na área. Então a gente sabe que vai enfrentar um Botafogo assim, que tecnicamente alguns jogadores, né, evoluíram, e principalmente o Chay. Isabela Sabélico, Tati, Record TV. Bom dia, Kleina. O que mudou em relação à preparação entre a última rodada e essa? Olha, a nossa logística ela mudou, né? Porque nosso jogo com o CRB era para ser segunda-feira, todos vocês souberam que foi mudado, mas a logística ela permaneceu. Então o que mudou é que nós iniciamos a semana em Maceió, aproveitamos para fazer um trabalho físico. O professor Juvenilson comandou, né, já um regenerativo para o grupo que jogou contra o CRB. Na terça-feira, claro, pelo deslocamento que a gente viajou a madrugada toda, então os atletas deixamos o dia para recuperar, e na quarta de manhã a gente já começou o trabalho visando o Botafogo. Eu acho que a preparação é em cima dos ajustes que nós precisamos fazer na nossa equipe e em cima do adversário, que é tentar neutralizar os pontos fortes, que é o Botafogo, que está vivendo um momento especial no campeonato. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Perdão. Kleina, bom dia. No domingo a Ponte tem um confronto difícil contra o Botafogo, que possui atualmente a segunda melhor campanha como mandante, 5 vitórias, um empate e uma derrota. Por outro lado, vocês ainda não venceram longe do Moisés Zucarelli, 4 empates e 4 derrotas. Na sua visão, esse fato pode atrapalhar o desenvolvimento da equipe, tendo em vista que o time carioca cede poucos pontos aos adversários jogando no Engenhão? Olha, é inegável que nós vamos pegar, né, um Botafogo com a confiança lá em cima. São 3 jogos doentes, são 3 vitórias, jogadores que evoluíram tecnicamente. É uma equipe que está mostrando, né, algumas situações diferentes do último comando, né? Principalmente, né, arriscando mais, colocando mais gente dentro da área, e que a gente não perca a nossa atitude, nosso comportamento. Eu acho que mesmo fora de casa nós estamos tentando fazer com que nós também tenhamos o equilíbrio e as ações também no campo ofensivo, né? A gente sabe que é um jogo que nós vamos ter que competir com uma concentração altíssima para a gente poder também fazer o nosso jogo entrar, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente vai ser pressionado. Ao mesmo tempo a gente sabe que o adversário tem que se preocupar em nos marcar também. José Henrique Semedo, canal EOL. Gilson, bom dia. Restando 4 jogos e 12 pontos em disputa,
precisando de pelo menos 9 pontos para virar o turno, com 22 pontos, sendo 3 vitórias. Para um time que venceu apenas 2 em 15 rodadas, como fazer? Olha, a gente está buscando, né, a cada jogo essa sequência, né, esse resultado positivo. Então a gente, mais uma vez, a gente tem essa oportunidade de tentar buscar essa vitória, sabendo que cada jogo é uma história diferente. Nesse momento, nosso confronto com o Botafogo é uma das melhores equipes no momento do campeonato que está jogando um belo futebol. Então que a gente também possa repetir o belo futebol que a gente apresentou em alguns momentos, né, fora de casa, a gente poder ter uma consistência de jogo, a gente saber que é um jogo que a gente vai ter que ter muito atenção, né, pelo lado do campo. E eu entendo e sempre eu estou passando para eles, se a gente buscar esse resultado de vitória fora de casa, é o que a gente precisa para a gente dar uma sequência e manter a regularidade. Então, a gente sabe que nós temos que estar mobilizado para esse tipo de jogo, falando bastante com os atletas, e que o futebol, que a nossa identidade, possa apresentar forte para esse confronto. Marcos Ceroni, Ponte News. Gilson, bom dia. Você está há 2 rodadas com bons resultados, mas ainda com pontuação de Z4. O que você pretende neste jogo contra o Botafogo? Porque a vitória dará um gás novo ao elenco e pode reacender na competição. Você passou isso aos seus comandados, desta importância? Sempre a gente passa, né? A importância da vitória no campeonato que vale 3 pontos. Nós também estamos, por mais que nós estamos um ponto no mesma pontuação do Z4, isso também nos deixa incomodado, que a gente também quer poder fazer uma gordura, poder brigar por uma outra situação. Mas nesse momento a gente sabe que a gente está focando jogo a jogo, e é um jogo muito importante, a gente sabe o que vai apresentar o adversário, mas o mais importante é que o nosso comportamento, a nossa postura, a gente também chegar com confiança, com coragem, ter ambição para as coisas poderem acontecer. Então a gente conversa com os atletas para que a gente tenta passar pontos positivos, né? Claro que essa pontuação, concordo com você, é uma pontuação baixa, que escapou algumas situações, alguns jogos, alguns fatores, né? Alguns fatores externos, os demais erros nossos, né? Que nós temos que assumir, e é assim que está sendo o futebol, e a gente está conversando com eles praticamente diariamente. Não é uma conversa às vezes tão coletiva, mas individualmente, tentando fazer a correção no campo e no vídeo, né, que a gente tenha esse protocolo, e esperando que a equipe da Ponte Preta possa deslanchar, poder entrar no campeonato, tá fazendo bons jogos, né, com equipes lá de cima, e que não seja diferente contra o Botafogo, a gente possa pontuar. Heitor Esmeriz, GE. Gilson, bom dia. Do time titular do último jogo, você só não vai poder contar com Cleilton, ou durante a semana surgiu algum imprevisto físico. Se tiver tudo ok com os demais jogadores, a ideia é manter a base do empate com o CRB. E o Rony Romanini da Rádio Central. Bom dia, Gilson. Você perdeu antes do último jogo o Ednei e o Lucas Cândido por problemas físicos. Outros jogadores como o Thales e Leonaldi ainda estavam em transição. Essa semana livre foi suficiente para recuperar alguns desses jogadores? O time pode ter novidades entre os relacionados? Não, a ausência do Cleilton, né? O Ryan entrou bem lá. Então, é um jogador experiente, um jogador que tem nossa confiança, como todos do elenco, né? E espero que ele possa repetir. O Ryan entrou numa situação especial também, né? Você entrar com um a menos, entendendo que ele vem de uma lesão, né, séria, mas muito comprometido, muito profissional esse atleta, e ao mesmo tempo conseguiu sustentar, né? Porque naquele momento nós sabíamos que o CRB ia colocar as linhas deles lá em cima da nossa, né? Tanto é que eles colocaram o lateral praticamente de ponta. Nós optamos por uma marcação de dobra e é muita confiança, né? Claro que foi importante essa semana. Claro que eu acabei de falar aqui que a logística nossa, praticamente nós iniciamos quarta-feira o trabalho aqui, né? Recuperamos os atletas na terça pela viagem, pudemos fazer um trabalho segunda-feira lá em Maceió mesmo. E é importante essa semana para os jogadores que ficaram, né? Para a gente poder trazer esses jogadores importantes, que é o caso do Niltinho, que é o caso do Leonaldi, é o caso do Iago, jogadores importantes que estão entregue ao departamento médico e que pode sair, que é o Ednei e o Lucas Cândido. São jogadores importantes que a gente pode melhorar a nossa opção, que a gente possa reforçar o nosso elenco e manter, né, o comportamento desses jogadores. Eu vejo que os jogadores também estão tendo um crescimento técnico, estão tendo uma confiança maior, e que jogos como esse, né, dessa grandeza, desse porte aí, possa mostrar o nosso real valor.
Oswaldo Luiz, EPTV. Bom dia, Gilson. Nos últimos jogos, a Ponte tem tido resultado e desempenho melhores contra times que estão na parte de cima da tabela. Isso está ligado ao nível de concentração dos atletas? Como ajustar esse aspecto? Verdade. Se você fizer um gráfico, né? Nosso desempenho contra o Náutico foi sensacional. Contra o Goiás, que é um time que está buscando também o G4, e o próprio CRB, né? Que além de estar buscando o G4, ainda estava na Copa do Brasil. Equipes de experiência, equipes com qualidade técnica, com investimentos maiores, né? E a equipe ela suportou e teve um desempenho de uma equipe que queria a vitória. E a gente manter esse nível de atuação, esse foco. Isso tem que acontecer quando nós pegarmos equipes com, vamos dizer assim, com não tanta tradição, mas hoje o futebol está muito equilibrado. A gente vê ontem um exemplo, né? Santos e Juazeirense, você vê como que hoje o futebol ele se equilibra. Às vezes é porque o gramado é ruim, às vezes por causa da disposição, às vezes é por causa de uma mudança. Tudo isso hoje, se nós não tivermos com um nível de concentração, não tiver focado, você pode ser surpreendido, porque todo mundo hoje trabalha, todo mundo hoje avalia, e o futebol ele evoluiu muito nesse sistema, né, de estudo do adversário. E Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Bom dia, Kleina. Infelizmente a Ponte vive um cenário preocupante com relação à questão financeira. Como você tem gerenciado essa situação entre atletas e diretoria para ter um ambiente tranquilo de trabalho? E foi passado para você que essa crise de investimentos pode impactar na chegada de mais jogadores? Olha, você sabe que esse grupo de trabalho aqui, eu não posso falar um A deles, né? Os atletas sempre focados, concentrados, mostraram uma postura profissional todo momento. Todos querem sair dessa situação. Nós aqui sempre temos um sonho de a gente poder brilhar e crescer dentro do campeonato, para a gente poder vislumbrar, porque ainda há tempo. Mas é claro que nós temos que viver com a realidade. A realidade é tentar viver um jogo de cada vez para poder fugir disso. Eu entendo também que essa preocupação é de todos dentro da Ponte Preta, né? Ninguém quer estar numa situação, mas também a gente tem que salientar ao torcedor que os esforços que estão sendo feitos aqui são grandes, né, para que isso não aconteça. Tanto é que hoje nós tivemos a grande notícia, né? As coisas já estão em dia. Isso é importante porque ninguém está cruzando os braços, né? E eu acho que essa força é que vai fazer a diferença. E claro, a nível de mercado, a gente quer trazer atletas. Às vezes não é nem questão de estar na situação, porque a gente sabe que várias equipes no Brasil, por causa da pandemia, estão passando esse tipo de dificuldade. Às vezes é porque o mercado não te oferece aquilo que você está pretendendo, e quando você tem uma escolha, às vezes a parte financeira é muito alta, às vezes a opção do atleta não vir jogar nesse momento. Mas, claro, a gente está sempre com energia, motivado, para que a Ponte, em todos os setores, ela possa voltar à normalidade para ser uma equipe forte sempre. Marco Maciarelli, a voz do rádio, agora na internet. Inscreva-se aqui no canal do Marco Maciarelli, ative as notificações e fique bem informado.